Passamos ao processo 130.669. Continua como relatora, nobre conselheira Nalu Maria, quem concede a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o Ministério Público de Contas e meus nobres pares, eu tenho a intenção de votar em bloco, se tem o mesmo entendimento. Quantos processos, doutora? São três. São os 130.669, os 130.670 e os 130.680. Ouço o Ministério Público de Contas. Nada a opor, senhor presidente. Senhores conselheiros, doutor José Augusto. Nada a opor. Doutor Ronaldo Polanco. Nada a opor. Minha nobre doutora. De acordo. Pois não, minha nobre conselheira, relatora, os três processos seguintes serão jogados em bloco. Obrigada, senhor. A palavra a Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Todos são apurar responsabilidade. O 130.669, Prefeitura Municipal de Bujari, o responsável é o senhor Romualdo Souza Araújo. O 130.670, Prefeitura Municipal de Capixaba, também apuração de responsabilidade. Tudo sobre a questão do limite de pessoal. Responsável nesse de Capixaba é o senhor José Augusto Gomes da Cunha, e o último, 130.680, Prefeitura Municipal de Porto Acre, Benedito Cavalcante Damasceno. Todos devidamente instruídos pela nossa DAF, nossa segunda IGCE, e o Ministério Público, ele tem, do Bujari e de Capixaba, é o nosso procurador-chefe, o doutor Sérgio Cunha Mendonça, e o último, o 130.680, o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, o primeiro processo, que é da Prefeitura do Bujari, segundo quadrimestre de 2018, a análise técnica procedida constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo se encontrava acima do limite máximo permitido. No segundo quadrimestre estava em 60,04% da receita corrente líquida, e que essa situação ela permaneceu durante o ano inteiro de 2017. Citado as folhas 15 a 18, o gestor quedou-se inerte conforme certidão de folha 18. O relatório de análise técnica da segunda inspetoria, as folhas 21 e 23, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 3 de maio de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com pessoal, previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000, ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes e órgãos eles já ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados depois a reduzir a despesa, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Em consulta ao Sistema de Análise e Prestação de Contas, observa-se que no primeiro quadrimestre de 2017, no início da gestão, o município apresentava um gasto de 58,57% em relação à receita corrente líquida e aumentou nos quadrimestres seguintes. Ademais, conforme o artigo 66, caput, parágrafo 1º da LRF, os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional. E aqui também acho que é desnecessário prosseguir, já foi lido nos outros processos. O fato é que teria o prazo até o segundo quadrimestre de 2018 para ele reconduzir o limite da despesa total de pessoal, conforme já julgado no Acordo 11.151/2019 do plenário. Contudo, o processo em análise de respeito ao segundo quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com pessoal, ficando no patamar de 66,07% da receita corrente líquida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido: aplicar multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito de Bujari, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei número 10.028/2000, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais. 2, notificar a origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer,
reconduzido o limite da despesa total com pessoal, conforme artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101/2000, sob pena de responsabilidade. No segundo processo do bloco, que também trata-se do mesmo tema, eu vou direto aqui à conclusão. No final de todo o levantamento, né, nesse período, restou comprovado que o gestor também não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com pessoal, e ele ficou, então, no patamar de 60,59%. E, como noticiado, houve ainda um acréscimo no quadrimestre seguinte. Então, nesse caso aqui, além de haver um acréscimo, ele também, ao final do período, ele ficou no patamar de 60,59% da receita corrente líquida. Então, nesse caso aqui também, estamos pedindo a multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, que é o prefeito, nos termos do artigo 89.2, mesma capitulação anterior, e também fazendo a notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com pessoal, conforme artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101/2000, sob pena de responsabilidade. E no terceiro e último processo do bloco, que é o 13.680, aqui também fiscaliza-se eventual descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, no segundo quadrimestre de 2018, por parte do Poder Executivo de Porto Acre, sob a administração do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, que é o prefeito. Verifica-se que a despesa total com pessoal da unidade esteve acima de seu limite máximo, comprometendo 66,31% da receita corrente líquida no período, sem que se conheçam as razões para tanto. Citado o responsável, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos a cientificação do caso à Câmara Municipal e a notificação da origem para adequação da despesa, sem prejuízo da multa prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, são os pronunciamentos. Com a palavra, o nobre conselheira relatora para proferir o seu voto, os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Meus votos são: notificar o prefeito de Bujari, senhor Romualdo de Souza Araújo, notificar o prefeito de Porto Acre, senhor Benedito Cavalcante Damasceno, e notificar o atual prefeito de Capixaba, o senhor Antônio Cordeiro da Silva. Na verdade, aqui tem que ser... à época era o José Augusto, mas também notificar, então, agora o atual, que é Antônio Cordeiro da Silva. À época, no caso, o de Capixaba, para que reconduzam as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o limite das despesas com o pessoal do Executivo Municipal encontra-se no segundo quadrimestre de 2018, com o percentual aqui colocado. Todos três também são segundo quadrimestre de 2018. Encaminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquelas prefeituras. A esse respeito, é obrigatória a recondução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, observância ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, remessa do apurado às determinadas câmaras do Bujari, de Capixaba e de Porto Acre, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Esses são votos que vêm repetitivamente ao longo das sessões, e eu não vou mudar. São 14 vezes 80% de multa e responsabilização dos prefeitos e orientação de recondução e comunicação aos órgãos competentes, como Câmara e próprio Ministério Público Estadual, enfim, e o Tribunal de Justiça também. Não posso fazer diferente, infelizmente. Conselheiro Ronaldo Palanco. Senhor presidente, eu continuo com a mesma visão. Eu me convenceria
se eu visse nos relatórios nossos, na apuração, que os prefeitos estão realmente Ruídos. de aumentar a despesa, sabe? Ou se existem fatores, ou também não tomam medidas para reduzir despesa ou incrementar receita. Eu acredito que pode ser um debate mais profundo nosso, interno, para saber aonde é que está o calo, ou apenas é só para cumprir a lei, como diz a conselheira Nalu, ou os nossos relatórios precisam ser mais consistente, mais profundo, mergulhar mais na gestão. Daí a razão de eu não dar a multa, apenas sugerir de que nós sejamos mais profundo na análise. E sugerir cada vez mais que eles tomem cuidado, porque essa despesa, esse custeio faz com que os investimentos caiam. Não existe investimento. Ou, às vezes, se aumento de despesa com o pessoal é para atuar na área social, que eu sou muito favorável a que a despesa social, ela seja, principalmente com a educação, seja em qualquer situação considerada, sempre e quando exista eficiência na sua execução, né? Mas é isso, eu não coloco multa. E acompanho no mais as indicações da conselheira relatora. Conselheira do Cinema Benício. Vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto pela aplicação de multa a cada um dos gestores no valor de R$ 14.280, com todas as recomendações e determinações dos nossos votos, porque os três, em todos os segundo quadrimestre, o primeiro estava com 66,07, o segundo com 60,59 e o terceiro com 66,50. Com o conselheiro José Augusto. Para desempate, eu voto também com o conselheiro José Augusto, ficando assim, voto por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto.